Show de bola. Bom, então vamos lá. Boa tarde, meus futuros ninjas. Tudo certo? Bom, meu nome é Jean, eu trabalho como desenvolvedor front-end aqui na Casap. Boa tarde, meus E o objetivo dessa live que a gente está fazendo hoje é falar um pouco sobre o que vai ser o Casap Academy 2021. Antes de eu começar, né, a dar explicações e tal, vou abrir aqui para o pessoal também se apresentar. O Gabriel Barbosa. E aí, Barbosa? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Barbosa. Sou conhecido aí pela equipe aí como Barbosa, né? Trabalho na Casap faz 1 ano e 6 meses, né, aproximadamente. Eu trabalho com a tecnologia tanto no front-end quanto no back-end. Trabalho com a linguagem JavaScript e TypeScript também. Show de bola. Nosso querido Leozão. E aí, Léo? Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo, trabalho na Casap tem uns 10 meses, contratado como desenvolvedor full stack, nas stacks de JavaScript e TypeScript. E vamos aí apresentar o Academy para vocês, conteúdo bem legal. Maravilha. Bom, pessoal, e antes de entrar nos méritos do que é necessariamente o Casap Academy, falar um pouco sobre a Casap. A Casap, basicamente, é uma empresa de desenvolvimento de software. A gente fica aqui em Mogi Guaçu, né, interior de São Paulo. E a gente tem uma pegada muito forte, assim, no sentido de atuação social. Né? Vários projetos que a gente trabalha são referentes a áreas sociais. E a gente já rodou uma versão desse programa, né, desse Casap Academy, que foi lá atrás, em 2019. Na época era todo um formato diferente, presencial e tal, mas era um outro contexto social também que a gente estava vivendo. Então, tendo em vista aí essas necessidades que surgiram aí, a gente está trabalhando numa forma de adequar esse programa, né, para manter essa pegada, só que atendendo essas necessidades aí. Bom, e o que é, né, o Academy? O Academy, literalmente ele funciona como uma espécie de curso, né, no formato de aula mesmo, né, ali. Ele vai ter a duração ali, ele vai ser vigente, né, durante o mês de julho. Vai ser um curso de 3 semanas, com uma semana de bônus ali, uma surpresa no final de quem estiver participando. Formato de aula mesmo, né? O período letivo aí também, aliás, um período ali vigente para pessoas que, teoricamente, né, fazem alguma faculdade, alguma coisa, já estão um pouco mais habituado. Então, é para ser, assim, nada fora do padrão, assim, de quem já tá habituado aí. E show. E para quem que é, né, o Academy? Quem que é o público-alvo, assim? Quem que a gente está mirando quando a gente fala do Casap Academy? É a pessoa que estuda, né? Ela vem estudando, seja através de uma faculdade, seja através de um curso técnico, ou às vezes a pessoa estuda, sei lá, em casa, estuda por conta, né? Ela faz curso de YouTube, ela tem curso de alguma outra plataforma que compartilha esse tipo de conteúdo. Então, assim, ela tem ali um conhecimento técnico. Não precisa ter necessariamente um conhecimento técnico focado em alguma tecnologia em específico, mas precisa ter os conceitos de lógica bem trabalhado. Entender o que é um algoritmo, né, de programação, como funciona o raciocínio lógico, ter conceito de tabela da verdade, enfim, ter o conceito base, né? Aquele conceito que a gente fala que é quando a gente fala, né? A lógica é a mesma, que muda a linguagem, é isso, é ter esses conceitos de base. Bom, então, dito tudo isso, não precisa, né, ter necessariamente vínculo com nenhuma instituição, você não precisa estar matriculado em nenhuma instituição de ensino, se você tiver ok, e até pensando nessas pessoas que já têm, né, outras aulas que a gente bolou nesse período meio que estratégico aí de férias, e é isso, a ideia é tentar ajudar você que está, né, nessa fase de estudar, mas falta ali ainda alguma coisa, tipo um pouco do contato de como é o dia a dia do desenvolvedor na prática, como funciona o desenvolvimento do projeto, a questão da idealização, o acompanhamento do desenvolvimento de acordo com o protótipo, requisitos. Claro, né, que não aprofundando tão técnico, tão assim, necessariamente na parte de negócio, né, quando eu falo de requisito, mas sim entender o que o projeto, o que a aplicação precisa fazer e como a gente trabalha, né, em cima desses pontos, como que a gente vai implementando o projeto, né, como que funciona esse processo na prática.
E, bom, aí agora meio que eu já falei mais ou menos sobre o formato que vai funcionar, né, o Academy, qual que é a ideia geral ali em cima dele. Eu vou passar a palavra para o Barbosa aí para ele explicar um pouco sobre as tecnologias que a gente vai abordar no Casap Academy. Vai lá, Barbosa, brilha. Pá, ô Jean, antes, só uma dúvida que surgiu aqui. Quanto que vai custar esse... Desculpa se eu perdi, não sei se você falou. Ah, não, cara, bem lembrado. Eu não comentei isso daí. O Academy, né, que a gente está oferecendo, ele é gratuito, né? Ele não vai ter custo, né, para quem estiver cursando o Academy. Não é um curso de surpresas ali. Ah, não, você faz um pouco e depois tem alguma outra coisa. Não. É um curso com um ponto de partida A, um ponto de conclusão B, e é isso que a gente está se propondo aí a entregar para vocês que forem participar. É claro, né, que tendo em vista essas questões, infelizmente a gente tem uma quantidade limitada, né, de vagas, então é evidente que vai ter ali um processo de uma pré-seleção, né? Mas tudo isso vai ser mais bem explicadinho aí mais para frente. Pode ir lá, Barbosa. Perfeito, Jean, obrigado aí. Bom, pessoal, como o Jean disse, eu vou explicar um pouco mais quais tecnologias vão ser tratadas, né, vão ser abordadas no Academy, de uma maneira mais geral, assim. Resumidamente, nessa edição, ela vai ser focada na stack JavaScript, né, no ecossistema JavaScript, abordando dois frameworks, um back-end e o outro front-end. No back-end a gente vai usar o Node e no front-end a gente vai estar utilizando o React.js, que inclusive é o framework que a gente vai estar abordando aqui na live. Na live a gente vai estar focado mais no front, né? Mas isso a gente também vai tocando aí um pouco mais para frente aí no decorrer da live aí. Então, fazendo basicamente uma introdução para quem não está trabalhando na área, quem está iniciando, né? Entender o que é o JavaScript, né? O JavaScript ele é uma linguagem de programação. Ele inicialmente foi projetado para ser interpretado pelo browser, né? Pelos navegadores, ou seja, só pelo seu Google Chrome, pelo seu Internet Explorer, né? Pelo Mozilla, etc. E só que devido ao poder da linguagem, né, ela começou de início, como eu disse, mais ou menos na trindade, ele junto com o HTML e o CSS. Né? O HTML faz parte da estrutura, o CSS faz a estilização e o JavaScript faz a parte de interação do usuário com a página web. Né? Só que, como eu disse, devido ao poder, à flexibilidade da linguagem, ela tomou corpo e evoluiu de uma forma que começou a ser interpretada também pelo servidor, justamente pelo Node.js, e também em outras vertentes aí do mundo da tecnologia, como o desktop, que inclusive que eu descobri recentemente, por mobile também, no mundo e até se arriscando aí no mundo de games e até inteligência artificial, que entrando um pouco mais a fundo aí, só para dar um panorama geral como que a linguagem é poderosa, né? E como também vai ser super interessante aprender sobre ela e sobre as suas ferramentas. Então, basicamente, passo aí a palavra para o Léo também, para ele comentar um pouco sobre a experiência dele com o JavaScript e com as suas ferramentas aí. Perfeito. Bom, pessoal, como o Barbosa disse, JavaScript é uma linguagem extremamente versátil, dá para você trabalhar ela em diferentes ramos ali. Você pode trabalhar em front-end, que são as interfaces gráficas, você pode trabalhar tanto no back-end, que é a parte lógica da aplicação. Dá para fazer essa parte mobile também, que existe o React Native, que é uma ferramenta, né, escrita também em cima do JavaScript e TypeScript, para você poder trabalhar desenvolvimento nativo no celular. Então, ela é uma linguagem extremamente versátil, vocês vão aprender aqui todos os conceitos na Academy, lembrando novamente, é totalmente gratuito e conteúdo muito bem feito. E é bem legal, pô, hoje em dia a gente trabalha a internet depois quando parou de ser feito tantos programas para desktop e agora muitas aplicações na web, onde você pode acessar através do site, o JavaScript cresceu muito nessa época. Aí emergiu alguns frameworks, por exemplo, o Angular, o React, o Vue, como vamos mostrar mais tarde, né? A gente vai mostrar para vocês um pouquinho do React, que é o framework que a gente mais utiliza aqui na Casap. Mas
É isso aí. Isso aí. Aproveitando o gancho do Léo, no Academy, como eu havia dito, a gente vai abordar mais sobre o Node e o React, né? Aqui no Esquenta, o Léo vai estar apresentando aí um conteúdo técnico mais para frente sobre o React. E é isso aí. Sobre o mercado de programação em geral, né? Nesse cenário de pandemia, como cresceu bastante, é muito interessante para todos que tenham interesse aí, que tinham essa vontade de entrar nesse mundo de programação, desenvolvimento de software. O JavaScript é uma excelente linguagem para quem quer o seu primeiro contato com a programação. Ela é bastante versátil, é bastante fácil de aprender. Vocês vão estar percebendo aí durante a live que por mais que a gente vai utilizar alguns conceitos técnicos, a gente também para inspirar um pouco vocês aí também, despertar a curiosidade e não assustar, né, justamente para quem realmente está com interesse aí. Então, conforme for surgindo algumas dúvidas sobre o Academy ou sobre a sua opinião, se querer saber a nossa opinião sobre o mercado, fiquem à vontade aí para interagir no chat da live aí. Isso aí. Show de bola. Bom, tá me ouvindo? Sim. Show. Certo. Bom, pessoal, a gente preparou como o Barbosa disse, né, conteúdo técnico. O Léo vai estar compartilhando ele com vocês aí. E, assim, a gente entende que, né, tendo em vista esse público-alvo, né, que eu comentei, que é o pessoal que está ali, às vezes, estudando, mas fez estudo, às vezes, sei lá, de alguma outra linguagem, mas ainda assim, né, que tratou a lógica e tal, pode ser que surjam, né, esses termos, framework, biblioteca, isso, aquilo, assim, não se apeguem, tá? O intuito da live hoje não é necessariamente o foco na parte técnica, né, a gente justamente poder compartilhar com vocês aí o que é o Academy, qual é a ideia, né, por trás do Academy. Durante as aulas no Academy, esse acompanhamento relacionado à parte técnica vai ser muito diferente, de fato vai ser o foco, então, né, essas dúvidas que podem surgir, a gente vai sim tratar no Academy. Então, hoje, conforme forem surgindo dúvidas sobre o Academy, o funcionamento e tal, podem ficar à vontade para perguntar aí, beleza? E, Léo, se você quiser começar aí, cara, pode Beleza. ficar tranquilo aí. Vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Todo mundo tá vendo minha tela aí? Sim, aqui pra mim tá show. Beleza. Bom, pessoal, como o Jean e o Barbosa falaram, né? No Academy nós vamos aprender sobre Node e React. Aqui para live eu decidi trazer React, que são, como é uma biblioteca onde traz conjuntos de ferramentas para o front-end, que é tudo que a gente vê, tudo que é gráfico no nosso computador, seria o front-end. Então fica mais simples das pessoas entenderem e verem como a programação funciona. Mas ela é dividida, assim, principalmente em duas partes, que é o back-end e o front-end. Peraí, só um minuto. Pronto, deixa eu arrumar aqui. Bom, essa aqui é a aplicaçãozinha bem simples que eu trouxe para vocês, né? Que, para vocês verem, uma aplicação tão simples, ela traz diversos conceitos que eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada, que é justamente para instigar um pouco a curiosidade de cada um de vocês. Isso aqui é uma to-do list ou uma listinha de tecnologias, onde eu tenho aqui só um input, né? Uma entrada de dados, eu vou adicionar tecnologias aqui. Por exemplo, React.js. Aí eu adiciono uma tecnologia, vai aparecer aqui. Aí eu quero adicionar Node.js. Vou adicionar aqui TypeScript. Entendeu? Só vai adicionando uma listinha. Posso deletar também. E agora eu vou mostrar um pouquinho do código para vocês, para criar, né, uma todozinho list dessa aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, essa aplicação foi criada com o Create React App, que é um template, né, um boilerplate do React, onde ele já traz uma estrutura pré-definida de pastas aqui. Só deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vocês estão vendo bem aqui o tamanho? Então, pessoal. Tá assim, não. Beleza. Show. Então, aqui no lado esquerdo, né, eu estou usando a ideia do Visual Studio Code, que é uma ideia que a gente utiliza bastante para desenvolvimento JavaScript ou TypeScript, que é onde você vai escrever o seu código de fato para criar aquela tela.
Bom, aqui do lado esquerdo, temos aqui a estrutura de pastas, que é o que já vem já no próprio boilerplate. E o React, ele é uma biblioteca onde usa bastante a parte de componentização. Então, tudo que você for criar é um componente. Vou trazer aqui, por exemplo, essa entrada de dados aqui, esse input, ele é um componente só. E cada item dessa lista são componentes também. O botãozinho ali também é um componente. Então eu crio componentes e cada lógica de cada componente fica exclusiva àquele componente criado. Por exemplo, se eu tenho um botão, eu só vou deixar a lógica dentro do botão naquele botão, no componente de botão. E a parte gráfica também. O React ele tem essa sintaxe aqui, ó, que é muito similar ao HTML. Deixa eu trazer aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a página home, né? É uma sintaxe que você utiliza o HTML, você pode utilizar o HTML aqui, só que a diferença dele é que ele deixa você utilizar JavaScript aqui dentro. E o nome dessa sintaxe aqui seria o JSX, ou JSX, onde você literalmente é uma mistura de HTML com XML com JavaScript. Então, você consegue utilizar o JavaScript aqui dentro, fazer listagens com map, ativar todas as funções ali do JavaScript. Eu gosto de dividir componentes pela parte estrutural e a parte de estilo de CSS. Aqui eu estou usando uma biblioteca de estilo escopado só para ficar facilitando e não utilizar aquele CSS padrão. Mas aí eu consigo escopar, então esse CSS vai ser válido só para aquele componente de container, por exemplo. Na minha página home eu tenho um componente de container que é só um componente de estilo, que eu importo ele e ele aplica essas regras de CSS dentro da minha página de home. Mas, bom, eu vou trazer aqui, né, a parte mais importante aqui, que é a lista em si. O React, né, ele tem alguns hooks que seriam funcionalidades que o React proporciona para você manipular melhor o seu código. Então, o React ele traz um conceito muito importante na programação, que é o conceito de mutabilidade. Ou seja, você não pode criar uma variável e ficar reatribuindo valor a ela toda hora. Então, aqui ele oferece esse use state, que é um hook de estado, onde eu posso... eu vou determinar um valor para um estado da minha aplicação, que seria quase que uma variável, só que ele me oferece uma função para eu trabalhar com esse valor da variável em si, ali, do meu estado. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, criar um const input value, na verdade teria que ser um let para eu poder reatribuir e falar que ele começa com uma string vazia, deixa eu colocar value 2 porque já tem o mesmo nome. Eu vou colocar, ao invés de eu criar isso daqui e atribuir um valor, por exemplo, que é o valor que eu digitar aqui no meu input, eu jogo esse valor dentro do meu state de input value. Só que toda vez que eu alterar esse valor, eu não vou, tipo, pegar isso daqui igual a isso. Aí depois, a segunda vez que eu digitar, eu vou pegar input value 2 igual a ASD. Eu não posso fazer isso, porque isso eu tô reatribuindo um valor para essa variável. E o React ele não possibilita isso. Não é adequado você fazer isso. Então ele traz esse hook de state, onde eu vou utilizar essa função que vem do use state para manipular isso que foi enviado. Como eu disse, dá para você componentizar diversas coisas. Então, na estrutura, já tem uma estrutura aqui que é só tipo as páginas da minha aplicação. Se eu tiver uma dashboard, eu vou criar uma página. Se eu tiver uma outra página de perfil e etc. E eu tenho uma pasta de componentes, que são componentes compartilhados dentro da minha aplicação. Por exemplo, se essa aplicação fosse escalar, eu já tenho um componente de input button, onde eu só importo ele, aonde eu quero utilizar, e eu vou ter um input button lá com toda a lógica dele funcionando perfeitamente. O que vocês podem ver aqui, ó, é que o componente, o React hoje em dia, a gente utiliza ele 100% funcional. Poucas aplicações se usa o React em classes, que antigamente o React, primeiramente, ele foi escrito uma sintaxe de classes, hoje em dia ele é usado componentes funcionais. E esses componentes, eles possuem, não sei, talvez o pessoal aí que já trabalhou ou já entrou, tá na faculdade, já mexeu com HTML, sabe que o HTML, ele tem esses atributos. Então você pode receber diversos atributos dentro de uma tag HTML. O componente React ele segue muito a sintaxe parecida com isso. Então você pode receber propriedades. São no mesmo formato de um atributo. Eu vou mostrar aqui esse componente de input button, que é aquele componente de entrada de dados, onde eu tenho aqui, ó, eu envio para dentro do meu componente
algumas propriedades, por exemplo. Eu quero que o texto do meu botão seja adicionar. Então ele vai, ó, vai me trazer essa propriedade para lá. Só que eu programei esse input button para ele mostrar isso daqui dentro de um botão. Então eu recebo minha propriedade, né, como um argumento ali da função, que seria aqui, ó, button text, e eu jogo dentro do meu HTML, boto o button text aqui. Então tudo que for enviado para esse input button, eu consigo utilizar em diversos lugares. Eu posso escrever diversos textos e reaproveitar sem ficar reescrevendo todo esse código. Então ele traz muito disso, a manutenabilidade do seu código fica muito mais saudável. O React ele também traz outros hooks, não só o hook de state, né? Ele também traz um hook de useEffect. O hook de useEffect ele é um pouquinho mais complexo, ele é um hook de efeitos mesmo, de efeitos colaterais na sua aplicação. Cada componente do React ele tem um ciclo de vida. Ele é montado, ele é desmontado, ele atualiza. Então, para você que quer, por exemplo, disparar uma função quando o meu input, por exemplo, for atualizado, eu vou utilizar um useEffect. Eu já deixei aqui pronto, comentado para vocês, para não perder muito tempo aqui na live. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu utilizo essa syntax que ele recebe uma callback, esse useEffect. Ah, só uma coisa, pessoal. Esses termos técnicos que eu estou utilizando, fiquem tranquilos que dentro da Academy vocês podem ter certeza que vocês vão entender tudo isso. Eu só quero mostrar o quão uma aplicaçãozinha bem simples, ela tem diversos conceitos assim por trás. E vocês vão aprender todos esses conceitos dentro da Academy de forma gratuita. Voltando aqui, né, para a parte técnica. Eu tenho esse hook, né, de useEffect, aonde quando eu for utilizar, ele é composto assim, você recebe uma callback de primeiro parâmetro, né, da função, ó, vou mostrar aqui, effect. Ele recebe uma função, aqui no JavaScript a gente utiliza arrow functions para declarar funções anônimas sem nome, e o segundo parâmetro ele recebe um array, que é um vetor. Como funciona, né? O que isso daqui significa? Quando o componente é montado, ele vai executar tudo que estiver dentro dessa função. Então, por exemplo, eu quero que quando o meu componente seja montado, ele dê um alert. Deixa eu dar uma comentada aqui. Ó, alert. O componente foi montado com sucesso. Isso aqui quer dizer, ó, ele já até trouxe aqui pra mim, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Quando eu dou. É que eu tá com o hot reload aqui ligado, ele. Toda vez que eu salvo o código com alguma alteração, ele já recarrega a página. Então isso aqui quer dizer que toda vez que meu componente for mutado, ou seja, quando ele renderizar, quando ele aparecer na tela a primeira vez, ele vai me jogar esse alert, vai falar, esse componente foi montado com sucesso. Então seria tipo quando eu acessar a página. No carro de 3000, ele vai me dar um alert, o componente foi montado com sucesso. Agora, se eu quiser que, por exemplo, esse componente, ele só seja... Eu quero, por exemplo, executar que esse alert seja executado somente quando tecnologias for alterado. Esse array, ele é um array de dependências, justamente porque toda essa callback, ela vai executar somente quando essa variável aqui, esse estado, né, sofrer alterações. Vou mostrar aqui para vocês, só vou trocar aqui, ó. Ctrl Z, ó, ele já renderizou o componente, o estado foi alterado. Então, vou adicionar aqui algumas coisas, ó. O estado foi alterado. Foi alterado. Então, e agora ele só vai renderizar quando eu tiver esse estado de tecnologias, ele sofrer algum tipo de alteração. Se eu deixar vazio, não. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, é que o estado foi alterado, mas é porque o componente foi renderizado. Se eu alterar o estado, ele não vai me dar aquele alert. Ó, esse aqui é um alert que eu tô digitando a mesma coisa. Bom, expliquei um pouquinho aqui desse hook de efeito. Agora eu vou adicionar umas coisinhas que por enquanto, ó, React.js, TypeScript, JavaScript. Agora, assim, eu tô adicionando tecnologias, posso deletá-las aqui, porém eu quero que essas duas fiquem salvas. Então se eu entrar aqui no meu URL aqui de novo, ele não me traz, ele deixa isso
salvo em memória, porque o estado ele não fica salvo em disco no seu computador. Você tem que programar essa parte se você quiser que ele fique salvo em disco. Ele fica salvo apenas em memória. Então eu também já deixei codado aqui algumas coisas, só comentado, que eu vou... Porque tem uma coisa que a gente utiliza bastante assim para desenvolver o front-end, que seria o local storage ou os cookies. Sabe quando você entra num site e aparece aquele vizinho ali embaixo falando você aceita utilizar os cookies do seu navegador? É justamente para poder salvar os estados daquela aplicação dentro do seu navegador, dentro do seu computador. Dessa forma, ó, eu adicionei um use effect para ele que ele vai renderizar toda vez que o componente for renderizado. Ou seja, quando a techlist, que é um componente que eu criei, que é a lista em si, aparecer em tela, ele vai procurar no local storage se existe essa key. E se essa key tiver algum valor válido, ele vai parsear isso para JSON e setar numa nova tecnologia. Lembra que eu tinha falado dessa parte da função para manipular aquele estado? Quando toda vez que eu quero atualizar o meu estado de tecnologia, eu tenho que passar como argumento nessa função de set technologies. Então eu passo ali um JSON.parse, porque eu salvo em formato de JSON dentro do local storage, que seria o banco de dados ali, né, do front-end, né, entre aspas. E eu salvo já em formato de JSON porque fica mais simples de eu recuperar, porque por default o local storage ele salva em string, aí fica mais complicadinho de eu recuperar um array de tecnologias. Então, todo lugar que eu for, por exemplo, manipular eventos do, do JavaScript, né? Por exemplo, aqui no meu input, o meu input para salvar o valor, eu tenho que passar um onInputChange, que é o evento de quando o input sofreu uma alteração. Toda vez que eu digitar algum caractere dentro do input, ele vai executar esse onInputChange, esse evento, e eu passo uma função que vai tratar esse evento, que é esse handleInputChange. Ó, eu recebo um evento e dentro dessa função que recebe o meu evento e lida com esse evento, ele vai setar o novo valor do input. Bom, aqui então, o que eu estou fazendo para quando a aplicação aparecer, ele ver se tem alguma coisa no local storage. Se tiver, ele vai setar dentro da memória para o componente conseguir se atualizar e adicionar ali as tecnologias. Aqui, ó, SaveTech. Esse handle SaveTech seria quando eu vou dar um clique no meu botão, ó. On button click, ou seja, toda vez que eu clicar aquele botão adicionar, ele vai executar um evento chamado onButtonClick. E aí eu passo uma função que é para lidar com para salvar a tecnologia. Então aqui eu vou dar um find, verificar se essa tecnologia já está no meu array. Se ela estiver, ele vai dar aquele alert que eu falei para vocês. Se eu digitar, por exemplo, React Native de novo agora, ele vai me dar um erro, porque a tecnologia já está salva. Então eu faço uma verificação toda vez que esse evento é executado o botão. E aí eu coloco aqui, eu crio, né, só uma nova variável para deixar uma sintaxe melhorzinha aqui. E eu adiciono tudo que já tem em tecnologias, ou seja, o meu estado anterior de tecnologias, e adiciono o novo valor. E aí eu seto isso e também eu seto isso no local storage. Então eu consigo também, toda vez que eu for salvar isso, eu vou salvar no local storage para ter atualizado, né? Tanto na memória quanto em disco. Aqui é só uma função para deletar, que também eu vou ter que deletar tanto no local storage quanto na memória, né, do React. E acho que não tá isso mesmo. Vou salvar. Vamos ver. Se eu atualizar, ó, ele já me trouxe React Native. Agora, se eu entrar aqui no URL do zero, ó, vai ficar no local storage. Onde fica o local storage? Qualquer pessoa aí consegue dar uma olhada aí no local storage do seu navegador. Você aperta F12, você consegue acessar aqui as propriedades de desenvolvimento ali do seu navegador, onde você consegue debugar aplicações front-end. Debugar seria achar erros, aperfeiçoar, melhorar ali a sua aplicação. E aqui na aba tem várias abas, né, de elements aqui, que são o que é renderizado pela Virtual DOM do React, que é um conceito que vocês vão aprender também lá dentro do Academy. Na abinha de application, a gente tem aqui, ó, local storage. Ó, aí aqui você tem os cookies que você aceita no site. Aí tem algumas outras formas de você armazenar as coisas no browser. Mas aqui eu estou utilizando aqui o local storage. E aí aqui, ó, eu acho ele pela key e ele tem React Native. Então quando eu adicionar aqui, por exemplo, Java
TypeScript. Aqui, ó, ele já adiciona no meu array através daquela função que eu tinha passado do onClick. Ele vai setar no local storage o que já tinha e adicionar uma nova coisa que foi digitado no meu input. Uma outra coisinha que eu quero mostrar para vocês é a questão das propriedades. O React ele tem quase que um two-way data bind ali que traz do Angular, que é onde eu consigo passar, ó, por exemplo, eu vou passar que tudo que for digitado no meu input, eu vou passar para essa propriedade de label aqui pro meu input button. O meu input button ele recebe essa propriedade de label, porque na maioria das vezes a gente tem um input que ele pode ser tanto vazio, sem nenhuma descrição em cima, né? Para que serve esse input? Aí você passa um placeholder do HTML ali, padrão. Ou você pode também adicionar um label. Você quer, por exemplo, colocar que seja um username. Aí eu vou passar aqui no meu label, por exemplo. Ó. Tirar isso aqui. Username. Aqui, ó, ele já vai me trazer username. É só para quando você vai criar, por exemplo, um formulário, coisas do tipo, você quer adicionar mais coisas, mais uma descrição ali para aquele seu input. Aqui, ao invés de eu passar, por exemplo, username, eu vou retornar e vou passar input value. Para vocês verem que em tempo real ele atualiza e já traz ali as propriedades lá. Agora eu vou adicionar graph aqui, ó. Ele já vai atualizar, porque eu estou passando o mesmo valor que está sendo digitado, eu estou passando também para o label. Ele se atualiza, não precisa fazer o reload da página inteira. Vou adicionar, ele limpou, ele vai limpar o label também. Bom, aqui são alguns conceitos assim, bem por cima, pessoal, do React, né, para não ficar tão maçante também para vocês. Mas só para vocês verem que é uma aplicação bem simples, sim, bem simples mesmo. Ela traz diversos conceitos por trás e é muito importante você entender esses conceitos. O Academy, ele é um programa assim que eu acredito que vai te garantir que você vai conseguir fazer coisas 1000 vezes melhores do que essa, porque isso aqui é algo muito simples e você vai entender quão simples é, só que você vai aprender uma melhor forma. Nós que vamos da Academy e somos desenvolvedores, lidamos com isso todos os dias, né, e vamos trazer para vocês um pouquinho do real life de um desenvolvedor, trazer assim mais o que você vai utilizar geralmente na faculdade. A gente pega muito conceito, pouca prática e pouco do que é o mercado de trabalho, pouco do que do dia a dia mesmo, que aí você só vai aprendendo no trabalho mesmo. Mas a gente vai tentar o máximo se esforçar para trazer isso para vocês, que eu garanto para vocês que é um diferencial de, de alguns cursos ou de faculdade que não traz. Mas da minha parte aí de tecnologia, é isso, pessoal. Só para vocês um gostinho aí, que vocês vão entender muito melhor isso dentro do Academy. Pá, muito obrigado, Léo, por você ter compartilhado esse conteúdo aí com a gente, compartilhado o seu conhecimento com a gente. Eu gostaria de pontuar uma parte que você falou que é super interessante também para motivar o pessoal. Você pontuou que uma aplicação simples, como você trouxe, aborda conceitos tão amplos, né, que você fez uma passagem por cima dos conceitos, mas são esses mesmos conceitos de aplicações simples que vai te possibilitar construir aplicações enormes. Exatamente. Esse que é o bacana da área de programação. Você vai ter esses conceitos bem consolidados. O Casap Academy vai ser uma forma de você trabalhar, né? Você aprender e trabalhar com esses conceitos para você deixar a sua imaginação, né? Aí o limite vai ser a sua imaginação para poder aplicar esses conceitos básicos, né? Porque essa base que vai fazer você decolar e se tornar um ninja, né? Não, com certeza, cara. Eu acredito que você desenvolvendo uma to-do list, assim, bem feitinha, você já abstrai, você vai absorver conceitos de base que você vai escalar para qualquer aplicação. Por isso que é um ótimo exemplo, é algo muito simples, visualmente muito simples, e com uma entrada de dados e uma listagem só. E você tem tantos conceitos, tem muitos mais conceitos, até daria para aprofundar mais. Mas como não é o objetivo da live, a gente vai deixar isso daí lá pra Academy. Se inscreve lá que vocês vão ver que vai aprofundar bem mais. Só que, meu, é tranquilo. Vão ter tempo, né? Vão ter os monitores também. Não vão ser só professores para auxiliar todos vocês. Então, vocês vão estar bem resguardados, assim, de conseguir absorver o conhecimento. A gente vai estar à disposição de vocês aí. Certeza.
Bom, a gente já pode ir para a pergunta. Se quiser abrir as perguntas aí, quer comentar alguma coisa, Jean? Cara, com relação à parte técnica, não. Eu acho que, de fato, né, não é ali o propósito, né, a gente aprofundar muito. Mas eu queria só, de repente, dar uma reforçada aqui, isso que você falou, tipo, vocês comentaram, é muito verdade no sentido de que com você sabendo empregar ali um raciocínio simples, né, tipo, o raciocínio básico, você consegue, tipo, escalar isso para funcionalidades maiores. O Barbosa, muito felizmente, ele colocou sua imaginação ao limite. E eu falo, assim, por experiência própria, que quando eu comecei a ter contato ali com a parte de programação, né, mesmo que estudo, não necessariamente ainda profissional, tinha muito isso, sabe, tipo, às vezes, ficar muito preso à regrinha, a isso, aquilo, e aí quando você começa a ver que não, sabe, tipo, que é o seu raciocínio só, tipo, que você pode usar ali, tipo, como fonte inesgotável ali de recursos, a coisa começa a andar de uma outra forma, sabe? E é muito interessante, é muito legal também a pessoa, tipo, entender qual forma de estudo eu acho que é a mais assertiva para ela, né? Tem N perfis de pessoas, cada um, né, tem uma absorção maior dependendo da metodologia. Eu, particularmente falando, não sou muito de leitura, eventualmente quando preciso estudar alguma coisa base de leitura, eu dou uma lida e tento fazer um exemplinho ali, que nem os meninos comentaram, uma to-do list, um Hello World, que seja um hands-on bem básico, mas para poder aplicar na prática, né, tipo, aquele conceito que eu li, para sentir as dúvidas que eu não senti lendo, porque às vezes quando você está lendo, ou você está fazendo, até mesmo quando você está fazendo um curso, né, que você vai seguindo ali o tutorial da pessoa, é um tutorial que, né, ele foi feito para dar certo, então ele não vai dar errado. Então, assim, você não vai ter dúvidas ali, tipo, de dia a dia, dúvidas que você de fato ia ter se você precisasse implementar aquele modelo. Então, assim, um exercício bacana às vezes você, né, você tem ali um curso, beleza, eu fiz aqui o curso, eu montei uma lojinha, assim, assim, assado, seguindo o curso. Cara, faz essa lojinha de novo, sabe? Tipo, pega você, sem estar consultando, né? Aliás, sem estar consultando assim, né? Você está copiando o seu material. Tenta refazer, vai ali, né, treinando e tal, vai vendo onde você tem dúvida, porque onde foram surgindo as dúvidas, talvez tenha sido o trecho que você mais seguiu o tutorial do que de fato aprendeu. Então, assim, para mim, esse é um modelo de estudo que funciona bastante. Então, assim, né, cada um meio que de uma forma. Mas, enfim, o que eu tenho assim, meio que para acrescentar nesse sentido, mas é isso. Aí a gente acho que pode meio que ir para as perguntas aqui, então. Não, beleza. Você disse é perfeito, cara. Estudo, assim, quando você tá só lendo ou só fazendo um curso, é um ambiente muito controlado. Quando você vai pro hands-on, se bota em desafio, aí é onde aparecem os problemas e você vai lá, abre 500 abas no Stack Overflow, vê as issues do GitHub, e também você vai consulta a documentação, que muitas coisas às vezes a gente vai direto pro Google e não vai olhar na documentação, mas, pô, a documentação tá lá. Vai lá na documentação, dá uma olhada e ajuda bastante. A gente aprende vários conceitos também, mas a prática eu também comparto dessa filosofia. Eu acho que a prática que vai te trazer o necessário pro dia a dia, para poder entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Vamos para as perguntas então. Show de bola. Alguém quer ler? Uma pergunta. Perdão? Pergunta. Peraí, estão passando uma pergunta no ponto aqui. O Boninho tá. Felipe Guzmão perguntou se precisa estar na área superior. Precisa estar estudando superior para entrar para o curso. Show. Eu vou só repetir a pergunta para garantir que saiu bem aqui, porque está um pouco longe do microfone. Bom, Felipe Guzmão aqui perguntou se tem que estar cursando o ensino superior na área. Peraí. Quem não está cursando o ensino superior na área, mas estuda programação por fora, pode participar do... Cara, perfeito, ótima pergunta, Felipe. Pode sim, né? A ideia não é ser um modelo de curso que é vinculado a instituições de ensino. É claro, né, que se você faz ali uma faculdade, ótimo, legal, ou cursa algum curso técnico, maravilha, mas o interessante é você estar tendo contato com essa parte de tecnologia, né? Que nem a gente comentou, a pré-seleção, né, para o curso, para o Academy, ela vai ser feita com base em conceitos
introdutórios de programação. Então, assim, é muito importante você ter ali uma base legal de lógica, né? Tipo, o raciocínio lógico, sabe? Tipo, como funciona um algoritmo lógico, né? Tipo, no sentido de sequência de passos, né? Que um algoritmo segue, tabela de verdade, conceito introdutório. Não é necessário, assim, saber uma tecnologia, não é porque a gente vai passar JavaScript que vocês precisam, né, ter uma base de JavaScript. Se tiver, ótimo, mas para pré-seleção não é necessário nada disso, tá? Pessoal, pode ficar tranquilos quanto a isso, porque assim, é pro pessoal que tá iniciando mesmo. Já teve o primeiro contato, então você tem uma lógica básica ali, mas só, assim, vocês vão ver até HTML, CSS, coisas simples no curso. Fiquem tranquilos, então bem tranquilo. Qualquer pessoa, não precisa estar cursando nada, até porque se você estiver cursando faculdade, pelo menos lá que eu cursei, ali a gente não via nada de quase de web, via bem pouco, ou via um Java, algo do tipo. Exatamente. Às vezes as faculdades elas seguem por outras vias, né? Outros caminhos ali para passar ali, tipo, a base de conceito e tal, o que também é totalmente válido. Eles têm que aprofundar em quesitos, de repente, mais técnicos por algumas razões, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa que não segue essa linha não está apta ou ao curso ou ao mercado de forma alguma. Então, assim, perfeito o que o Léo comentou. Exatamente. Hoje, só pontuando também sobre essa pergunta, justamente esse vai ser um diferencial desse Academy comparado com o de 2019. Se não me engano, o de 2019 precisava, né, estar cursando uma faculdade, só confirmando, essa informação é válida mesmo? Não, sim, na verdade, o de 2019 foi né, era presencial, por ser presencial, ficou mais restrito ao pessoal, né, aqui da cidade, da região e tal, mas agora por ser remoto, não, né? Para a gente é muito gratificante ter esse sentimento de que a gente está colaborando, né, principalmente aqui com a região, até porque, assim, eu acho que a área de tecnologia, né, já é uma área, assim, não, isso não é surpresa, né? Que é uma área tipo de escassez, tipo de pessoas, né, capacitadas para o mercado e tal. E às vezes é só porque as pessoas não têm conhecimento desse mundo, sabe? Tipo, então, assim, muito se fala hoje em dia em transformação digital, né? Se você procurar transformação digital, tá em alto termo. Mas transformação digital, se você for procurar a definição técnica do termo, é basicamente você resolver um problema que você tem através da tecnologia. Tipo, eu tenho uma empresa X e eu quero controlar os processos de uma forma mais assertiva e tal. Então, eu né, pago o desenvolvimento de uma aplicação para resolver esse problema que eu estou tendo. Então, isso, de certa forma, é transformação digital. Mas eu acho, cara, que essa definição, tipo, esse termo, para isso só, tipo, é muito pouco, sabe? Eu acho que, assim, o que a gente gera no sentido de comunidade, de compartilhamento, né? Essa pegada da área de desenvolvimento, né? Das pessoas, de fato, estarem muito dispostas a, tipo, compartilhar, ajudar, quererem trazer mais pessoas para a área. Meu, para mim, isso sim é transformação digital, sabe? Tipo, é você querer trazer, tipo, sabe, seus amigos, e seus amigos passarem tipo, a mais amigos, e enfim. Eu posso falar porque eu, particularmente falando, sou meio que fruto ali da transformação digital. Minha vida vem sendo digitalmente transformada. Eu vou até aproveitar esse gancho para responder a pergunta que o Ângelo Menuchelli fez. Como que ele faz para participar do curso? Ele já é idoso, tem como? Cara, não se apega à idade, Ângelo, fica tranquilo. Eu no começo confesso também que eu tinha um bloqueio assim bem grande ali com o lance de idade, porque eu, né, via o pessoal novo ali já, tipo, brilhando, voando nos conceitos técnicos e tal, e eu tava fazendo estágio, e eu comecei a estagiar com 30 anos, bem dizendo, né? Então, assim, para mim, de início foi um pouco impactante, eu me via às vezes numa posição não tão confortável, mas porque eu me colocava nessa questão. Você vai vendo que com o dia a dia, tipo, não tem isso. O pessoal, tipo, te abraça de uma forma muito carinhosa ali e tá disposto a ajudar você a crescer, sabe? É gratificante pra gente que tá na área ver as pessoas que estão próximas a nós crescendo. Então, não se apegue a esse detalhe aí, beleza? Jean, também
uma dúvida que pode surgir aí, eventualmente, com o pessoal, aproveitando o gancho dessa pergunta, né, se comentou a respeito da idade, e o Casap Academy, ele vai ter uma restrição de idade, tipo, precisa ter mais de 18 anos, qual que vai ser a idade mínima? Acho que pode ser que surja essa dúvida também. Então, sim, tem uma série de razões, né, por trás dessa questão etária, no sentido legal, mas também, que nem eu comentei, né, no começo da apresentação, o curso é para quem está querendo, tipo, entrar, né, no mercado de trabalho, é quem está querendo sair do projeto feliz e encarar ali, tipo, ali o dia a dia, né, tipo, ter um contato de experiência real com, né, um contato próximo, né, ao que é a experiência real de um desenvolvedor no dia a dia profissional. Então, a gente entende que esse curso é mais proveitoso para o pessoal que tem o mínimo de 18, não, 16 anos, pelo menos 16 anos, desculpa aí, deu uma confundida aqui, mas enfim, pelo menos 16 anos, tá? Porque às vezes a pessoa ainda com 16 anos, ela consegue enquadrar em um programa de aprendiz e tal, e às vezes pode ser que ajude ela. Então, menos que isso, talvez para a pessoa não seja assim tão emergente ali, quanto o pessoal que já tem um pouco mais, já pode atuar no mercado de trabalho. Então, talvez faça mais sentido para eles nesse momento, entendeu? Então, por isso, essa idade. Só acrescentando uma coisa que o G estava falando da questão, né, de tecnologia, a Casap, ela tem uma cultura muito legal. Assim, não é porque eu sou da Casap que eu digo, mas assim, é uma empresa muito legal, com uma cultura muito forte nessa questão de compartilhar conhecimento e trazer mais pessoas para a área. Por isso que a gente está fazendo aqui o Academy, etc. Porque o objetivo da Casap é literalmente esse, é de, assim, melhorar as pessoas, assim, introduzir as pessoas à parte de tecnologia, trazer o pessoal para essa área, porque a tecnologia evolui justamente quanto mais pessoas tiverem na tecnologia, ela vai evoluindo cada vez mais, expandindo cada vez mais. Tecnologia é algo fascinante, assim, é muito legal. E a Casap proporciona isso, ela força, assim, a gente a ser melhor a cada dia. Ela não existe muito essa questão de competitividade, tem mais aquilo de você ensinar a pessoa, formar o seu amigo, o seu colega de time, se ele não sabe algo, você vai e explica com ele, faz uma call, a gente faz pair programming, é bem legal, assim, então a cultura de passar conhecimento é algo que eu aprendi muito na Casap, eu gostei demais e, assim, hoje em dia eu tento ao máximo. Então, é bem legal mesmo, pessoal. Se você já tiver interessado na área, ou então não tiver, chama o seu amigo para aprender junto, tenta fazer um projetinho junto, entra pra Academy junto. Cara, é bem válido, bem legal mesmo, quando você compartilha o que você sabe. Perfeito, Léo. Muito bem colocado aí. Explorando um pouco mais esse conceito, né? Abrindo mais ele, a questão de comunidade de programação. O JavaScript mesmo, que a gente vai abordar no Casap Academy, a comunidade dele é muito forte também. Esse é outro ponto de ser uma linguagem que tomou o corpo, né? E a popularidade que ela chegou, né? Então, assim, a comunidade em geral, falo tipo do mundo inteiro mesmo. Se você entrar em fóruns de programação aí, não só voltado para JavaScript, mas qualquer outra tecnologia, você vai ver que o pessoal super se apoia, o pessoal sempre recebe dúvidas totalmente... aquela coisa, né? Não existe dúvida besta, né? Da boba, no caso. Então, tipo, qualquer situação que você estiver passando ali, quando você estiver codando, né? Seja no curso, no hands-on que você estiver fazendo, que nem no Academy, ou se você estiver na sua casa, o diferencial da área é justamente sentir a vontade para tirar suas dúvidas, porque é algo assim que todo dia surge uma dúvida diferente, né? Então, a comunidade assim, é bem presente mesmo, não especificamente dentro só de empresas, mas no geral. Assim. É isso aí. Show. Perdão, O- Léo. Só uma coisa, assim, como o Gabriel disse, o JavaScript, a maioria dessas tecnologias ali do JavaScript, elas cresceram do open source, então a comunidade é extremamente forte. Por exemplo, o React, que é uma biblioteca, hoje em dia pode até chamar de framework, porque o ecossistema dele é muito grande mesmo. As pessoas do open source vai trabalhando assim, sempre se ajudando e evoluindo. Então é algo que a comunidade é extremamente forte. Perfeito. Isso aí. Pessoal, vamos, para a gente não se estender muito também, e de repente até para não ficar
puxado para o pessoal que está acompanhando. A gente está começando a receber algumas perguntas. Vamos meio que tipo fazer um bate e volta com essas perguntas para tentar ver se a gente dá conta de responder todas. Beleza. A Cassi mandou algumas perguntas. Então essas 3 próximas perguntas que eu vou fazer, Cassi 2002, são delas, tá? Vamos lá. Para fazer o curso, é necessário um PC muito bom? E aí? Não precisa ter um PC muito bom, não. Exatamente. A gente preparou o curso pensando já nesse ponto, né? A gente vai utilizar muitas ferramentas que vão ser virtualizadas. Então, lógico, tem um requisito mínimo ali de sistema operacional, tudo, mas em questão de hardware mesmo, não vai ser necessário você ter um computador da NASA aí, né? Ou um PC gamer aí da RXJVW. Então acredito que em quesito de Exatamente. hardware é bem tranquilo. Aí, como a gente vai ensinar Node e React, talvez até 4 de RAM ali já com Já folga, atenda. assim, pra vocês conseguirem desenvolver. Fiquem tranquilos. Show. Ela também perguntou: é difícil migrar. Opa, mudou aqui meu ponto aqui. É difícil migrar de JS para TS? É difícil mudar de JavaScript para TypeScript? Cara, contando um pouco da minha experiência, né, do meu ponto de vista que eu tô passando por essa transição de JavaScript para TypeScript. Isso depende muito da sua base de conhecimento em programação mesmo, né? Então, compartilhando a minha experiência, eu tô sofrendo em alguns pontos porque eu nunca tive costume de trabalhar com uma linguagem que seja tipada, né? Então, tipada que eu digo, só fazendo um parênteses aí, é você tipar as suas variáveis dentro do código, seja ela do tipo string, né? Tipo texto, número, ou qualquer outro tipo que a sua aplicação vai requisitar, né? Então, para mim, eu tô tendo um pouco de dificuldade, mas eu acho que no geral depende do seu conhecimento que você tem em certos paradigmas, né? E também em relação às tipagens de linguagem. Perfeito. Eu também acredito que é muito de experiência pessoal de cada um. Se você, por exemplo, entrou numa faculdade, viu uma linguagem tipada, um paradigma, por exemplo, de orientação a objetos, um Java, um C Sharp, algo do tipo, talvez seja mais simples para você migrar de JavaScript para TypeScript. Talvez seja até mais simples para você aprender TypeScript do que JavaScript. Que a ideia de você ter uma variável sem tipo é meio complexa para quem já iniciou com tipagem. Mas é bem tranquilo, é natural. O TypeScript ele é um superset do JavaScript, ele adiciona assim mais ferramentas para você utilizar a programação orientada a objetos. Dá para você também, além da tipagem, ele traz todas as features da última atualização do JavaScript. Eu particularmente sou muito fã de TypeScript, gosto bastante. Ele, traz algumas coisas, mas assim é bem tranquilo em questão de transitar de um para outro, porque continua sendo JavaScript, a diferença maior assim é que você vai ter tipo, você vai poder tipar. Você vai receber um texto, você tem que tipar que é uma string. Você vai receber um número, vai ser um tipo number. E também funciona inferência de tipos, então você não precisa tipar tudo, não é como o Java, por exemplo. Você não precisa tipar 100%. É uma tipagem mais soft assim. Próxima pergunta. E no início, talvez fica até meio nebuloso ali, tipo, o sentido prático, né? Tipo, porra, eu trabalho com uma linguagem que não tem tipagem, e agora eu vou tipar ela, né? Vou dificultar o que tá, né, simples. Mas no dia a dia ali atuando, você vai vendo que faz muito sentido, tipo, você garantir que as funcionalidades ou que os campos, enfim, vão receber o tipo de valor específico. Eu acho que fica até mais fácil para quem está pegando um código seu entender o que, de repente, uma função tem que receber em determinado parâmetro, para garantir que vai funcionar da forma como tem que funcionar, sabe? Tipo, não vai no chutômetro lá, tipo, tentando entender linha a linha do negócio. Cara, vamos para a próxima aqui. Também da Cassie. React é usado apenas com JavaScript ou existe o uso de TypeScript para React? Bom, vou começar aqui respondendo. Pode começar. O React, você pode usar ele tanto para JavaScript quanto para TypeScript. Eu percebo há alguns meses, talvez até um ano, para trás, assim, a comunidade está adotando mais o TypeScript para utilizar até no front-end. Porque, como o Jean disse, o TypeScript ele traz algumas coisas que garantem
o tipo que vai ser passado para aquela função ou para o seu próprio componente, no caso do React. Então, também para dar manutenção é algo muito melhor. Querendo ou não, o TypeScript ele te força um pouco a desenvolver de uma forma mais simples para uma pessoa nova que vai entrar no projeto. Se ela entende TypeScript, ela vai entender mais simples, mais fácil, às vezes, do que o JavaScript. Que aí depende muito de, por exemplo, o nome da variável que o desenvolvedor anterior colocou. No TypeScript não, é mais difícil de você entender só pelo nome, porque você tem a tipagem, já é uma formação a mais. Então, para dar manutenção, para inserir novas pessoas no seu squad ali, no seu grupo de desenvolvedores, é mais simples. Então, por mais que ele fique um pouquinho mais verboso, né, você precisa digitar mais coisas, a questão, na minha opinião, o big deal assim, do TypeScript é manutenção e o código ficar mais descritivo. Perfeito, Léo. Eu acredito que assim, a maior dificuldade assim, de utilizar, né, o que eu senti pelo menos no React com o TypeScript, não é nem em relação às tipagens, né, ou as interfaces, ou os types que você irá criar, mas sim as que vêm já junto com a lib, né, com alguma lib que você estivesse utilizando. Eu senti que isso foi o que eu tive mais dificuldade, eu acredito que, e conversando com alguns colegas, foi uma dificuldade em comum, assim. Então, acho que essa é uma parte mais que pega mais quando você utiliza o TypeScript com o React também. Apesar de né, estar se tornando popular usar ele também. É isso aí. Bora para a próxima. A Isa Souza mandou aqui. Além dessas dicas, qual é a melhor dica para ser um desenvolvedor? Essa daqui é uma pergunta, tipo, é a pergunta de 1 milhão, né, eu diria. Exato. É que assim, né, ser um desenvolvedor tem, no meu entendimento, tem vários pontos, né? Tem o desenvolvedor que às vezes tem só ali, de fato, é essa pessoa que a gente está querendo tentar dar um gás para ela aí com a Academy, que é a pessoa que está estudando, ela já tem ali os conceitos, às vezes ela até já sabe alguma dessas tecnologias, não necessariamente, né, dessas que a gente falou, mas ela sabe alguma outra tecnologia que é usada no mercado, mas ainda não conseguiu, tipo, a primeira oportunidade. Isso não faz ela menos desenvolvedora. A pessoa só não atua, ela sabe desenvolver. Tem o desenvolvedor que já atua no mercado e tem, tipo, aqueles problemas de dia a dia, né? Que todo trabalho tem, só que no caso tem os problemas do desenvolvedor. E tem ali, tipo, às vezes a pessoa que já está um pouco mais confortável no sentido técnico, mas aí tem toda uma outra questão da parte, tipo, diria de gestão ali mesmo, né? De entender riscos de projeto e tal. Como a gente está falando focado aqui no Academy, eu vou tentar trazer uma norte de resposta para esse primeiro cara, tá? Que é o cara que a gente está falando do Academy. Não vou me prolongar muito nos outros dois pontos. Eu acho que assim, é estudar e estudar, sabe? Tipo, e estudar, e por estudar, não entenda assim, né? Que nem a gente comentou, só, eu fiz curso, sei lá, do fulano de tal, do Beltrano e tal, fiz um monte de curso, mas às vezes é aquele negócio, o conceito não está tão bem absorvido. É interessante você estar sempre, tipo, refazendo, praticando e, assim, uma coisa que eu acho que ajuda e é uma ótima ferramenta para você usar ao seu favor, de repente é o GitHub. Sabe, tipo, se você vem fazendo esses cursos, vem fazendo esses estudos, vai postando seus projetos, né? Aquilo, bem dizendo, vai ser o seu currículo ali, entre aspas, né? O seu portfólio. É o que você tem para mostrar caso você consiga, tipo, uma entrevista. E, assim, às vezes a gente tá querendo começar e a gente vê requisito de vaga. Nossa senhora, eu não sei nem falar a quantidade de tecnologias, mas você vê, tipo, uma bíblia ali de tecnologia que é requisito. E às vezes a gente fica muito naquela, nossa, eu não tô pronto, eu acho que ainda falta isso, nossa, eu sei 9 dessas 10 tecnologias que estão pedindo, eu não sei uma. E, mesmo se você não sabe 9, mesmo se você sabe 3, mas se você sabe bem, se você tem um bom entendimento desses três pontos que você, né, dessa lista gigante aí, arrisca, sabe? Tipo, você tá tentando entrar no mercado, você não tem nada a perder. Numa dessa, na entrevista, no trocar de ideias ali entre você e o recrutador ali, ou quem vai estar conduzindo tecnicamente a entrevista, a pessoa vai te dando, tipo, vários nortes com relação ao que falta para você conseguir uma vaga naquele sentido, sabe? Tipo, então, assim,
nesse sentido, tipo, de conseguir uma vaga, acho que, né, além do estudo, é claro, não ter medo dessas listas, sabe? Tipo, não se preocupe, você não é um checklist. Você não tem que atender todos os requisitos, para se enquadrar no negócio. Não, meu. Bota a cara, tapa lá. Fala, meu, não, e aí? Vamos ver qual que é. Ninguém vai brigar com você, tipo, né, se você não atender os requisitos de uma vaga. Pelo contrário, antes você estava ali na dúvida e agora talvez você tenha até um direcionamento do que você tem que estudar para conseguir essa primeira vaga. E, eu não sei, acho que a minha dica assim, principal é isso, sabe? Tipo, arrisca, arrisca. Bom, a minha dica para quem, né, tá se tornando, na verdade, um desenvolvedor, né, não necessariamente quem quer ser, né, aproveitando aí, tipo, usando a mesma persona que o Gia apontou, eu acredito que o que eu tenho para passar é que para não se apegar também a todos os conceitos que você vê, sabe? Tipo, não apegar tudo, a tomar tudo aquilo como verdade, porque uma característica desse próprio mercado de desenvolvimento é que tudo está em constante mudança, tudo está evoluindo também. Então pode ser qualquer coisa uma coisa que você viu de um curso há 2 semanas atrás, hoje já não está mais valendo, já está tudo diferente, certo? E outro ponto também, existe N maneiras de fazer a mesma coisa, entendeu? Então não se apegue tipo, a um conceito só para resolver determinado problema, porque, cara, existe vários, sabe? Tanto que um dos pontos para você aprimorar a sua lógica para ser um desenvolvedor é justamente lançando as situações para você adquirir repertório, né? Para poder solucionar aí os seus problemas, né? Os seus problemas seja no mercado de trabalho, seja nos seus estudos também. Uhum. Bom, na minha opinião, acredito que a melhor dica para você ser um desenvolvedor, acredito que o desenvolvedor ele é composto, assim, um desenvolvedor iniciante, pelo menos ele é composto uma tríade, assim. Você tem que gostar de tecnologia, você tem que amar tecnologia, você tem que ser bem persistente e curioso. Pra mim, assim, se fosse pra resumir, seriam essa tríade. Você tem que ser curioso o suficiente pra toda vez que você cai numa barreira, alguma coisa que você não entende, você abrir a documentação, você ver um vídeo, você fazer um curso, algo do tipo pra você entender aquilo que você tá fazendo, o porquê que aquilo tá acontecendo. Às vezes você tem um problema ali no seu projeto, você abre um GitHub, copia o código e cola. Mas entende o que está naquele código, entende o que foi feito. Eu acho que você tem que ser curioso a esse ponto. Você tem que ser persistente, porque, cara, podem ter tarefas assim que você foi escalado para fazer em 4 horas, 8 horas e você demora 3, 4, 5 dias. Então, às vezes, tá imprevisto, você tem que ser persistente. Um bom desenvolvedor, na minha opinião, ele tem que ser bem persistente. Ele tem que bater cabeça com aquilo e resolver, porque programadores e desenvolvedores, no geral, são solucionadores de problema. Tem que solucionar o problema. Então, e amar o que você gosta vai tornar essas duas outras coisas muito simples e natural. Então, acredito que esses 3 pontos são, assim, a base de um programador, de um Perfeito. desenvolvedor. Exatamente. Acho que tem Bom, mais por uma último, pergunta, né, agora. tem sim. O RNX, ele perguntou aqui. Top plugins do VS Code. Cara, vamos lá. VS Code, né? A interface que a gente usa para fazer o código e o plugin, no caso, são ferramentas ali que dão uma assistência, né? Auxiliam no dia a dia ali, tipo, de desenvolvimento. Às vezes ela auxilia tipo, com uma determinada indentação ou identificador de N, sei lá, identificadores diferentes de funções ou elementos diferentes para você saber o que é aquele trecho de código. Então, assim, plugin de VS Code, na real, se a gente for entrar nesses méritos aqui, a gente acha que dá uma boa prolongada, porque tem plugin para muita coisa. Tem plugin para GitHub, tem plugin específico para React, tem plugin meio que geral para código. Então, a gente, né, vai montar meio que um set ali ainda pro Academy, né, para de repente meio que como dica ali para auxiliar o pessoal. Mas isso a gente também entra mais em detalhe no Academy, tá? Surgiu uma última pergunta aqui agora, do Gustavo Araújo. Quais tecnologias a Casap mais utiliza? Vocês têm uma linguagem meio que padrão, entre aspas? Não, a gente não tem uma linguagem padrão, até porque a gente não acredita muito assim, em bala de prata mesmo, sabe? Tipo aquele conceito de você ter uma única solução para resolver todos os problemas. Isso não existe. Isso varia muito de projeto para projeto,
cliente para cliente, enfim, de N fatores aí, que também não entrar nesses méritos acaba prolongando um pouco. Então, não, a gente não tem nada assim, padrão. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, eu acredito que, até como o Anderson mandou aqui, da produção, né? O Anderson é um dos diretores da Casap. As principais tecnologias que a gente utiliza é Ruby, JavaScript e Java, né? São as principais ferramentas ali que a gente utiliza dentro da Casap. Exatamente. Show. Bom, então, acho que meio que isso, né? Não tem mais nenhuma pergunta? Show. Bom, então é isso aí. Barbosa? Cara, eu só quero agradecer aí a todos, a você, Jean, ao Léo pela participação, ao Camilo aí na produção, aos meninos também que estão acompanhando aí no chat aí, respondendo algumas perguntas aí de forma mais rápida, né, mais expressa. O Samuel e o Misael, um abraço para vocês aí, agradeço muito aí pelo esforço de todos que fizeram essa live estar acontecendo, vocês também que estão assistindo, né? E eu garanto que quem for se inscrever aí, estiver se inscrevendo, vai gostar muito do evento. Você vai ter uma excelente oportunidade para você estar se desenvolvendo e pode ter certeza que você vai sair de lá um ninja aí do desenvolvimento de JavaScript. Isso aí. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer a todos vocês aí que compareceram na live. O Jean, o Gabriel, o pessoal da produção, o Camilão aí nas câmeras, o Samuel e o Misael também ficou aí no chat, respondendo as perguntas, respondendo algumas. Bom, pessoal, meu recado para vocês se inscrevam no Academy, porque com certeza vai ser um conteúdo muito bom para vocês, muito bem feito, com muito carinho pela Casap e vale muito a pena, garanto para vocês. De bola. Bom, pessoal, no começo, né, eu disse que a gente, né, meio que ia entrar mais detalhes, a gente meio que falava sobre isso depois. A surpresa que a gente tinha era justamente, né, a gente ia disponibilizar o site a partir de segunda-feira, dia 1º, para o pessoal que está interessado começar a fazer suas inscrições. As inscrições vão de 1 de junho até 18 de junho. E a surpresa é que o site está valendo agora, assim, tipo, ele já está disponível, vocês já podem começar a se inscrever aí para o Casap Academy, certo? Os meninos vão estar passando o site aí no chat também. A gente vai estar divulgando o site nas nossas mídias sociais. E se você não segue ou não acompanha, já segue lá, meu, Casap Tecnologia. E isso aí, vamos para cima. Eu quero agradecer pra caramba, assim, tipo, do coração os meninos aí, o Barbosa, o Leozeira, nosso querido menino de ouro aqui, Camilo, que tá fazendo a coisa toda funcionar aqui. Os meninos que deram uma assistência aí, o Samuel, o Misael, brigadão aí pela mão aí, pela força. E você que acompanhou aí até agora, tá interessado ou assistiu como espectador mesmo, valeu, obrigado de coração, obrigado pelo seu tempo. E a gente espera que a gente consiga passar tudo que a gente deseja passar para vocês no Casap Academy, que a gente consiga ajudar você nesse processo que você tá, nesse ponto de conseguir, tipo, uma primeira vaga aí. Beleza? Valeu e vamos para cima, pessoal. Falou! Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Boa sorte aí.